Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e estamos nós aqui novamente. Apesar de eu ter dito que eu ia dar uma pausa, mas você sabe como é, né? Eu paro um momento, de repente eu começo de novo, no dia todo de um jeito, do dia outro de outro, e fica essa bagunça de vai e vem miserável. Então nesse momento, no estado atual das coisas, eu olho e digo, não, eu acho que eu vou voltar. Por quanto tempo? Talvez um dia, dois, que do jeito que são as coisas, né? Mas muitas novidades, muitas situações, muitas ocasiões que não interessam muito. Mas nesse vai e vem, essas presepadas todinha, digamos que eu dei uma reorganizada nas ideias, nas coisas, no que, nas propostas, né, nos projetos também mais ou menos. E decidi voltar. Tá? Talvez, ainda não é certeza, mas talvez eu volte inclusive a mexer com papel, né, a investigar as coisinhas que eu investigava tal. Por exemplo, sobre cultura, sobre as artes e temas afins. Mas eu não vou garantir, não. Porque ainda está em fase de adaptações. Né? Então não sei o que, é que vai acontecer amanhã. Né? Mas até agora, né, eu estou aqui no domingo. Até agora acho que vai dar certo. Então, assim, esse vídeo vai ser mais para falar um pouco da conceitos. A reorganização de alguns conceitos. Né? Vou ver se eu consigo falar um pouco rápido, na medida do possível. Só dar uma pincelada geral. Mas também eu queria apresentar algumas coisas que eu estou achando muito interessante que eu quero investigar daqui para frente. E assim, eu comecei colocando isso aqui, né? Macumba 3 vezes, porque o negócio é brabo, não é saudável, tá? Então tome muito cuidado. Então, antes de mais nada, vocês têm que saber que eu não sou uma pessoa confiável, tá? Então, por exemplo, eu ia gravar esse vídeo hoje de manhã, era a ideia. Só que o que acontece? Hoje de manhã eu estava completamente destruído. Por quê? Porque ontem eu saí para beber com os amigos, né? E aí eu exagerei na dose e estava lúcido, continuei lúcido, né? Até chegar em casa, na verdade. Depois de chegar em casa eu perdi um pouquinho a lucidez, mas tudo bem, vai dormir. Não foi nada, não teve nada demais, além de mandar algumas mensagens desnorteadas, de maneira inconsciente, assim, sem saber o que eu tava fazendo. Mas que foi interessante, isso nunca tinha acontecido. Mas acordei a ponto de bala, né? Dormi umas 4 horas, mas acordei tranquilo, exceto pelo estômago. Meu estômago foi totalmente fodido. Então passei o dia inteiro com aquela sensação de vou vomitar a qualquer momento. Mas felizmente deu tudo certo. Então isso é só para dizer assim, essa é a pessoa de quem vocês vão ouvir falar sobre esses assuntos. É uma pessoa completamente não confiável. Tá? Mas, né, já que eu estou aqui, então vamos falar sobre coisas que eu acho interessante. Recomendo? Não recomendo. Mas vamos lá. Então ontem, foi ontem? Não, acho que foi antes de ontem. Deve ter sido na sexta. Não me lembro. Mas deve ter sido antes de ontem, ou foi ontem, né, que eu assisti dois filmes de animação a, associado ao budismo Terra Pura, né, o filme sobre Shinran, que era o principal que eu queria assistir, mas eu aproveitei e assisti também um outro, que era sobre o mestre dele, chamado Ronen. Então assisti esses dois, e o filme do Shinran, principalmente, os dois são muito bonitos, mas o do Shinran, ele bateu, assim, bateu com muita força no meu coração. Eu acho que isso foi na sexta. E aí eu tive que parar um pouco para reorganizar as ideias. Porque ele realmente bateu em lugares até um pouco inesperados. Um filme muito bonito, muito bonito. Eu não sei o quão realista é, quer dizer, geralmente dos filmes para os fatos vai ter algumas adaptações, né, que inclusive para dar aquele tom emocional. Isso vale para qualquer relato biográfico, inclusive dos Santos. Mas assim, independentemente disso, o fato é que bateu e bateu com força, né? E aí, quando eu vi, depois desse choque que deu, quando eu vi, eu percebi que eu não tinha mais como deixar de ser, pelo menos por enquanto, né? Não sei até quando, pode ser que depois eu mude de ideia, mas a princípio eu não tinha mais como deixar de aceitar ou assumir uma posição
que é mais ou menos nessa linha meio tradicionalista, perennialista, mas não exatamente como eles fazem. E é isso que eu vou fazer mais ou menos uma distinção. Eu não sou um leitor dessa galera, até porque eu não tenho um saco. A verdade é que eu não tenho um saco de ler. Eu acho muito chato. Mas não tenho um saco, porém, né? Ontem mesmo eu saí para beber, inclusive para pegar uns livros emprestados com um amigo meu. Então eu fui com a minha mochilinha, né? Ele levou os livros e eu guardei na minha mochilinha, né? Enquanto estava lá me embriagando. 2 livros do René Guénon sobre hinduísmo, justamente para ter uma ideia mais apurada se essa crítica que eu quero fazer a eles é genuína, ou se é só impressão minha. Né? Que a minha crítica mais ou menos, é análogo ao que aconteceu com o Olavo, quando ele olha e diz, não, olha, quando eu estava num pleno deslumbramento da escola tradicionalista, ou era penalista, não sei, um dos caras apresentou a ele o Padre Pio, e aí ele viu que todo esse papo de metafísica, não sei o que, não fazia sentido diante de alguém que é capaz de ter contato com a própria fonte dessa metafísica, e que, portanto, pode refazer as coisas do jeito que ele quiser, né? Passar por cima de qualquer lei que ele possa ter feito, porque ele é a próprio fundamento das leis. Então, assim, existe uma diferença entre você estudar, desenvolver o intelecto com esse papo de metafísica e você, de fato, incorporar aquilo na sua existência. Não o papo de metafísica, mas incorporar, digamos, Deus. Ter intimidade com Deus, vamos botar assim. É uma diferença total. E aí isso daí eu acho equivalente ao seguinte. Eu lembro que um bom tempo atrás, talvez alguns poucos anos, eu consegui por um preço muito bom um material de alquimia. Né? Uma compilação que uma acadêmica francesa fez de textos de alquimia, só trechos, só para dar uma ideia dos temas principais que ficam rondando esses textos. Aí eu estava interessado, queria experimentar, né, ter umas ideias. Enquanto eu estava buscando esse livro, né, chama Filosofar pelo Fogo, né, um amigo meu me disse, não, esse mesmo amigo me falou, não, homem, pra que você vai ler isso? Me vai ler Titus Burckhardt, né, falando sobre alquimia. Eu disse, não, mas eu não quero ler sobre alquimia, eu quero ver os textos alquímicos, para ver como é que eles são. Para experimentar, né, ver a linguagem que eles são usados e tal. Mas enfim, aí quando eu vou experimentar o Titus Burckhardt, que foi recente, né, eu já fico sem saco na página 1. Né, que ele começa assim, não, alquimia tem esse negócio de transmutar metais, mas isso não interessa. Vamos falar sobre a metafísica. Sobre os princípios gerais. Mas olha, você acabou de tirar 95% da brincadeira. Né? Você ficou só 5%, que pode ser muito proveitoso intelectualmente, mas assim. É religião sem Deus e é alquimia sem transmutação de metais e sem fazer ouro. Sobrou o quê? Sobrou a tal da metafísica comum, que basicamente você pode inclusive descrever de outro modo. Você pode inverter a brincadeira e dizer o seguinte, não, esse papo de metafísica comum, na verdade é o seguinte, o intelecto humano tem certos procedimentos que podem ser descritos de maneira cosmológica. Então, o que está chamando de metafísica comum das religiões, qualquer coisa assim, no fim das contas vai ser simplesmente a descrição de como funciona a própria inteligência humana. Mas ok, beleza, é interessante você saber disso, ok. Mas isso daí é tipo 5% da brincadeira, cadê o resto? O resto não interessa para eles. Então, é mais ou menos isso que eu quero fazer, porque eu entrei nessa onda de começar a mexer com esses negócios. E aí é isso que eu cheguei lá quando fui mexer com yoga, de repente eu olhei e disse, não, peraí. Isso aqui é consciência corporal, mas tem mais alguma coisa aqui que tá acontecendo. Que coisa é essa? Não, juntando com o budismo, né, eu percebi que era esse negócio que eu chamei de consciência dos influxos vitais. Como que passa, por exemplo, como que uma situação, você está diante de uma situação, como que ela, onde ela desperta em você, o que ela faz você fazer. Por exemplo, você vê, sei lá, 2 caras numa moto e você pensa em assalto. Então, perceber que isso está acontecendo. Não necessariamente você fazer. Não estudar intelectualmente a situação. Quer dizer, eu percebo isso porque a nossa sociedade criou o preconceito assim, assim, assado. Não nesse sentido, mas no sentido. Em outra linha, outro modo de proceder, que é o seguinte: não, quando isso acontece, essa reação acontece dentro de mim. E aprender a fazer esse link entre essas duas coisas e aprender a trabalhar esse link entre essas duas coisas. É mais ou menos isso que eu estou chamando de influxos vitais. Ou pensar pelas raízes. Então,
eu suponho que o Guion não vai falar nada sobre essas coisas. Só que o hinduísmo para mim só vai ter graça se for mexendo com essas coisas. Porque, por exemplo, você vai praticar yoga no fim das contas para você tomar consciência dessas coisas. Dentre outros usos. Mas aí não, ele vai lá falar sobre as doutrinas metafísicas do hinduísmo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então é um saco. Mas vou brincar, né? Mas enfim. Aí o meu ponto. Aí quando eu tô falando de tradicionalismo, ou perennialismo, algo mais ou menos parecido com essas coisas, eu estou querendo dizer o seguinte, olha. Tal como as coisas estão me parecendo no momento, pode ser que eu mude ideia amanhã. Né? Existe mesmo algo, digamos. Eu acho que é possível dizer que existe uma função das religiões. E aí, quando eu digo das religiões, eu estou me referindo sobretudo, uma religião que se for praticada de maneira verdadeira. É o que o Google vai chamar de religião verdadeira. Porque religião verdadeira não é tipo, o cristianismo, o budismo, o hinduísmo. Não exatamente. Você pode associar o nome religião verdadeira a uma religião, nesse sentido, mas o que realmente define religião verdadeira ou não é se o modo como você pratica uma religião, aquele modo é verdadeiro, aquele modo te conduz a algo. E que algo é esse? Esse é o ponto. Deixa eu tirar aqui e vamos começar aqui a brincadeira. Tá, então, esse algo, tá, tal como me parece, é em especial, sobretudo, duas coisas. Tá, que a gente pode chamar de paz da mente e a segunda coisa, repouso da inteligência. Ou, numa linguagem mais próxima do cristianismo, a gente poderia chamar de paz da alma e paz do espírito. Tá? Eu estou me referindo às duas coisas nesse caso. Supondo que eu tenha entendido alguma coisa, que pode ser que eu tenha entendido porra nenhuma, que também tem essa possibilidade. Paz da mente significa o seguinte. Não sei se você vai explicar. Me veio na cabeça um modo de explicação na linguagem do Google, mas eu acho que não é muito adequado. Mas eu vou puxar, é o que tá vindo na cabeça, eu vou puxar ela. Google vai dizer em algum lugar, eu acho que é no curso sobre santidade, que em cada ser humano é como se existissem duas árvores. Uma é a árvore da vida, outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos nós comemos o fruto da árvore do bem e do mal. E isso significa o seguinte: por padrão, o nosso modo de existência, o modo como a gente nasce, se insere dentro de uma comunidade social que vai ensinar pra gente uma língua, vai ensinar pra gente hábitos, vai ensinar pra gente uma cultura. Esse modo ele já tem um vício, ele vem viciado. Tá? E esse vício, com algumas exceções, né? Por exemplo, é possível você criar uma rodinha de pessoas muito especial que consiga evitar isso. Então, é uma ocasião, por exemplo, que é capaz de gerar uma Virgem Maria, a Nossa Senhora, mas não interessa. No geral, tá? Nós nascemos numa ocasião de vício. Esse vício é o seguinte: desde bebê, nós tendemos a nos identificar com aquilo que nos agrada e querer nos afastar daquilo que nos desagrada. Tá? Então existem experiências prazerosas, existem experiências dolorosas, e a gente vai ter a inclinação a buscar o prazer e fugir da dor. Óbvio, normal. Mas disso daí nós criamos um modo de julgamento do mundo. Nós criamos uma espécie de cosmovisão com base nesse julgamento, o que nos é bom e o que nos é mal. O que subjetivamente é bom ou mal, o que subjetivamente é agradável ou desagradável. Então, por exemplo, se seus pais não te criaram de maneira muito boa, tão boa quanto você gostaria, né? Perceba, você criou uma expectativa de como você queria que eles te criassem. Essa expectativa não foi atendida. Essa expectativa foi criada provavelmente por ver outras situações, outros modos de criação, sejam reais, sejam imaginadas, e você olha para elas e não, isso aqui é bom e o que eu tenho não é bom. E aí, por causa disso, você cria essa expectativa, e essa expectativa faz com que você se frustre diante dos fatos. E isso vai criar por todo um afastamento de você e seus pais. Sendo que se você não tivesse criado essa expectativa, se você não tivesse tido acesso a essa base de comparação, por exemplo, ou se você tivesse tido acesso, mas não tivesse usado esse critério de julgamento, né, o que me é agradável, o que me é desagradável, você conseguiria aproveitar muito mais a experiência de criação dos seus pais, e isso por sua vez iria gerar muito mais benefício para você e para os seus pais, porque você sendo uma pessoa mais receptiva ao modo de criação que eles possam te dar, obviamente eles vão ficar mais felizes com você e você vai ficar mais feliz com eles e consequentemente vai haver
um, uma aproximação mútua e positiva, certo? Claro, nem sempre vai ser assim, mas é só um modo de ilustrar a circunstância. Isso não aconteceu. Por quê? Porque você julgou as coisas com base no que você acha que é agradável e o que você acha que é desagradável com base naquele momento específico, quer dizer, com base aquele nível de conhecimento que você tem naquele momento, etc e tal. Então, em tudo nós fazemos esse tipo de julgamento, e isso daí seria a árvore do bem e do mal. Mas existe a árvore da vida, e a árvore da vida é justamente o que está no fundo dessa árvore do bem e do mal. Quer dizer, o que se esconde, o que para nós fica oculto pela árvore do bem e do mal. Que é o seguinte, não, todas as experiências, ou qualquer uma das experiências que você vive, ela tem como ser vista de maneira positiva, de maneira boa. Não exatamente no sentido poliana, né, de você brincar o jogo do contente e aí acontece uma merda muito grande para você e você busca achar um motivo, e quando você acha um motivo positivo para aquilo existir, você bate palma e você fica feliz. Não necessariamente assim. Mas mesmo sem motivo nenhum, se você consegue se despir da árvore de julgamento do bem e do mal, você vai perceber que toda a experiência ela é boa. É por isso que a gente fala de providência, é por isso que a gente fala de que Deus olhou o mundo e viu que era bom, etc e tal. Mas nós não temos acesso à árvore da vida sem antes conseguirmos passar para além da árvore do bem e do mal. Tá? E esse seria mais ou menos o percurso. Então, digamos, você conseguir se desprender da árvore do bem e do mal é basicamente você adquirir paz da mente. Então, colocando em outras palavras, paz da mente significa o seguinte: nós temos sofrimento. Então, sofrimento é o fato de que isso é uma outra maneira de explicar, tá? Sofrimento é o fato de que com base no nosso conhecimento, nas nossas expectativas e etc, né, a nossa mente vai nos conduzir a certos sentimentos, negativos principalmente, mas também positivos em excesso. Então, por exemplo, a gente tem preocupações, a gente tem ansiedades, a gente tem nervosismo, a gente tem medo, a gente tem angústia, tristeza, depressão, né? E todos esses sentimentos que no geral nos arrastam e nos arrastam a tal ponto que a gente facilmente chega a crer que são essas coisas que nos fazem mover, são essas coisas que nos movem para conseguir fazer as coisas. Quer dizer, eu só consigo estudar se for no dia anterior, porque eu preciso de pressão, eu só funciono na base de pressão, se não tiver pressão eu não faço nada. Esse é um modo de pensar. Esse modo de explicar já vale para todos os casos, né? Mas se você prestar atenção, quer dizer, se o seu corpo está alimentado, isso por si deveria ser suficiente para você olhar e dizer, não, o que é que eu tenho para fazer hoje? Não, eu tenho X, Y, Z. Beleza, eu vou fazer X, Y, Z nessa sequência. Porque meu corpo está com alimento, né? Então eu tenho energia e eu posso fazer, então eu vou lá e faço. E se der errado, você se levanta e continua fazendo. Toma uma nova estratégia e continua fazendo. O que impede a gente de ter essa objetividade, de ser quase como uma espécie de maquininha que faz as coisas que tem que ser feitas, é o nosso subjetivo. Esse subjetivo vai ser todo esse conjunto de medos, ansiedades, preocupações, angústias, tristezas e afins. Que na verdade a gente passa a crer que são o nosso motor, mas na verdade eles não são motor de porra nenhuma. Né? Eles só são um motor porque a gente vive dentro desse mecanismo e passa a ter essa crença. Sendo que, na verdade, o que nós mesmos queríamos era exatamente, de modo geral, o que as pessoas queriam, eu já vi várias pessoas relatando algo nessa linha, e eu próprio posso relatar isso, é se conseguir fazer o que você quer fazer, quer dizer, sei lá, eu quero ser um grande alguma coisa, um grande X. Mas aí você não vai conseguir ser um grande X se você não tiver esse tipo de autocontrole. Que vai surgir inúmeras situações que vão criar complexidade na sua cabeça, né? Vão criar complexidades sentimentais, e esses sentimentos vão atrapalhar o processo de você fazer o que tem que fazer para poder virar X. Certo? Então, você conseguir ter esse autodomínio, esse autocontrole é o que pode se chamar de paz da mente. Então, se a sua mente adquirir paz, você ganhou controle sobre a sua vida, ganhou controle sobre as suas ações.
de modo permanente. Isso é muito difícil de conseguir, é muito difícil de conseguir, mas isso é possível. Então isso seria também o que eu imagino que seja a paz da alma. E a segunda coisa, repouso a inteligência. Então digamos que a paz da mente ela gera uma característica que a gente pode chamar de inabalabilidade, que é não ser abalado por nada. Então uma resistência total da mente. E no caso, o repouso da inteligência é a aquisição de uma certeza absoluta. Tá? Eu não gosto muito de falar do repouso da inteligência, mas eu vou tentar expressar depois, agora não, depois, com o modelinho de inteligência que eu estava usando aqui no canal. Tá? Vou ver se eu consigo juntar as historinhas para mostrar para vocês. Mas de modo geral, tudo que esse pessoal está falando de metafísica, não sei o que, não sei das onde, são tentativas de expressar tá, um modelo de como funciona o repouso da inteligência. Então, eles nada têm a dizer, tá, ou praticamente nada têm a dizer sobre a paz da mente. Opa. Eles só falam algo sobre o repouso da inteligência e mesmo assim eles falam de maneira genérica. Tá? Eles não vão ensinar como adquirir isso aí. E pior ainda, de modo geral, só é possível adquirir o repouso da inteligência de verdade depois que você adquirir a paz da mente. Tá? Então, o repouso da inteligência tomado de maneira à parte serve só como um treino da sua inteligência, que você vai ficar uma pessoa inteligente. Mas não quer dizer que a sua inteligência está em repouso. Tá? Quer dizer apenas que você ficou uma pessoa mais inteligente. E isso, tá? No meu entendimento atual, digamos, é na verdade o percurso de uma religião. Então, uma religião que a gente pode chamar da religião da sabedoria. Ou a religião da filosofia que eu escrevi aqui embaixo. Aqui. Tá? Mas é a religião da sabedoria sem ter atingido o que é próprio, o que é realmente o repouso da inteligência. Quer dizer, ela parou no meio do caminho. Mas aí agora eu vou cortar esse assunto completamente, vou para outra coisa que não tem nada a ver. Aí depois eu volto para isso aqui, né, para fechar. Então eu assisti o filme do Shinran, tá? Um filme muito bonito. Sim, então aí por que eu tô falando essas coisas? Porque eu olhei e disse, não, olha, eu acho que a religião verdadeira é aquela que vai te dar essas duas coisas. No mínimo, do mínimo, ela tem que dar a primeira. A primeira é assim, é o essencial. Se ela não tem um caminho para a primeira, então não, já era. Por exemplo, se a macumba mesmo, a candomblé, umbanda, etc. Se tudo que eles têm de doutrina se volta apenas para pedidos e agradecimentos, e só isso, tá? Isso daí por si não configura algo que possa te levar à paz da mente. Ao contrário, tá? Isso te faz se preencher de mais elementos que, digamos, alimentam a árvore do bem e do mal. Então, ao invés de ser um caminho para a paz da mente, é um caminho que te afasta da paz da mente. Então, isto é um perigo. Mas, vamos lá. Então, voltando para o Shinran. Então, quando eu assisti o filme do Shinran, eu olhei e disse, tá, pronto. O que é isso? Então, o que o Shinran vai fazer, a própria proposta do budismo terra pura, é o seguinte, budismo é um negócio muito complicado. Gente, muito complicado. Caralho. Especialmente pro ocidente. Aí tem uns budistas mais velhos que eles falam, não, mas no ocidente vocês têm tempo, vocês têm disponibilidade, vocês têm acesso à informação, vocês têm acesso ao conhecimento, a livros, pode fazer o que quiser, não sei o que. Mas isso na verdade não facilita, isso na verdade dificulta muito. Mas tudo bem. Mas entre a galerinha no Oriente, na Índia e afins, eles mesmos reconhecem o seguinte, não, o budismo é um negócio muito difícil, tá? Pouca gente vai conseguir se iluminar mesmo. Então a gente vai pelo menos ver se consegue melhorar um pouco as condições para nas próximas vidas ter mais chances. Só que isso é cruel, é muito triste. E aí claro, vai ter alternativas, etc, mas não vem um caso. Mas aí nesse contexto, o budismo terra pura ele vai ser o seguinte, olha, o budismo é muito difícil, esse negócio de iluminação, nirvana é muito complicado, mas tá,
pelos méritos desse Buda aqui, tá? Esse cara ele conseguiu adquirir méritos o bastante para criar um espaço, um mundo, um desses mundos de reencarnação. Ele criou um mundo inteiro em que você pode renascer na próxima vida. E ali vai ser seu último renascimento, porque ali você vai ter todas as chances para se iluminar, para adquirir, para virar um Buda. Basta que você faça isso assim, 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 vai ter o método lá. Só que são coisas muito fáceis. E aí o que acontece? Aí o Shinran vai ilustrar esse processo, né? Que é assim, ele tenta por todos os meios se iluminar, né? E tem um motivo muito, segundo o filme, tem um motivo muito bom para isso, não interessa. E não consegue de jeito nenhum. O Ronen também é mais ou menos a mesma coisa. Então os caras olham e dizem, eu sou burro, né? Eu não sirvo pra essa porra, né? Mas e agora? O que é que eu faço? Aí vem eles descobrem esse método. E aí esse método consegue gerar neles a paz da mente. Então assim, quando eles falam assim, não, você vai ter mais um na reencarnação, e nessa reencarnação você vai ter todas as chances pra virar Buda, que eles estão dizendo o seguinte, você tem a paz da mente, e aí você vai, depois de morrer, você vai pra essa próxima etapa em que você vai poder adquirir o repouso na inteligência. Porque nessa vida aqui você não vai ter tempo para adquirir as duas coisas. Mas pelo menos a primeira a gente vai garantir, por uma maneira muito fácil, que você consegue. E eu lembro de ter ouvido uma vez, de um cristão que estava no Japão, um brasileiro que estava no Japão, que a galera do budismo terra pura geralmente é muito proselitista. Eles tentam converter as pessoas o máximo possível, para que eles tentem ter esse processo, para entrarem dentro desse processo. E esse rapaz me falou que ele achava muito chato, e que parecia evangélicos. Porque os outros budistas não faziam isso, né? Só eles que fazem isso. Nada dessas coisas é por acaso. Inclusive, essa comparação que eu fiz também não é por acaso, mas não vamos falar sobre isso. Mas, assim, então, esse desenho do Shinran, ele ilustra, né, esse processo dele de adquirir paz na mente. E é muito interessante. Muito, 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 muito interessante. Mas não é exatamente essa parte que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou mostrar um trechinho. Não vou mostrar o trecho que me bateu assim no meu coração com todas as forças. Esse trecho não interessa. Mas eu vou mostrar um trecho que me abriu, assim, umas coisas, umas macumbas, assim, muito, muito hardcore que eu vou investigar. Que é este aqui. Então, Shinran já é um adepto do método da Terra Pura. Já tá nessa há muito tempo, tal. Aí ele, pela Terra Pura, ele conseguiu casar, ter filhos e tal. Coisa que um monge em geral não pode, mas as situações foram favoráveis para isso acontecer. Enfim, é uma longa história. E aí ele tem que ir para algum lugar. Não lembro exatamente o que tá acontecendo aqui. Ele vai para algum lugar, tem que fazer uma viagem. E aí no caminho na cidade que ele ia, a cidade tá totalmente destruída. Então esse tempo, acho que é século 8 talvez, no Japão tava uma bagunça muito grande, muito, muito, muito grande, assim, politicamente falando, né? Abuso de poderes imenso. A situação tava muito, muito triste para a população comum, né? E ele chega lá e quando ele vê aí tudo destruído, né? Os filhos dele ficam com medo, né? E aí vai acontecer isso aqui que eu vou botar pra vocês. Essa cena aqui. Aqui são como se fossem demônios que ele vai ver. Aí ele despiroca e sai correndo. Ele vai pra ele sai correndo desesperado e procura o primeiro mosteiro que ele encontrar. Um mosteiro assim, um templo, né? Pra rezar. E ele vai passar 3 ou 4 dias, mais ou menos, sem sair de lá por nenhum momento, só rezando.
親鸞様は一人お堂にこもり、読経を4日、5日と続けました。経を読まずにはいられなかった。苦しんでいる人を助けたいと思い、浄土三部経を1000回読むことを始めたのだ。しかし、その時だった。Aí depois desses 4, 5 dias que ele tá lá rezando sem parar, né, aí ele tem uma iluminação, entre aspas, uma visão. Ele vai ter uma visão do mestre dele, que eu acho que essa altura já morreu, enfim, todo jeito não tá com ele. E o mestre vai meio que dizer, mas não era isso que você estava fazendo. Não era esse o caminho que você escolheu. Quer dizer, o caminho dele não é o caminho da meditação normal de um budista. Era um caminho muito mais fácil, muito mais simples, e que ele já estava fazendo e que dava paz para ele. Aí ele pede perdão, né, e sai de volta para a vida com a esposa, os filhos e o outro monge. Então, o que aconteceu aqui? Ele passou 4, 5 dias rezando, né, em desespero, em estado de desespero. Até isso é como se fosse a abertura de mais uma camada, tá, do método que ele estava participando, de adquirir paz na mente. Quer dizer, então, teve algo que desestabilizou a paz na mente que ele tinha adquirido, aí ele foi e conseguiu restaurar. Quer dizer, de certo modo, né, esses 4, 5 dias de oração foram necessários para que ele pudesse voltar a reconhecer, ou para que ele pudesse atualizar esse novo aspecto desse método. Quer dizer, ele não tinha... É um método muito simples, né, mas esse método não tinha... Mas assim, é simples na aparência, mas na verdade, justamente, ao longo das situações que você vai vivendo, né, ele vai revelando novas camadas que você vai precisando resolver até conseguir estabilizar de volta naquele estado de paz da mente. Então ele passou por uma situação que seria uma situação muito grave, e aí conseguiu, depois de 4, 5 dias de oração, no fim das contas, isso foi suficiente para fazer com que o método se reatualizasse para esse novo aspecto, abrangesse também esse novo problema, vamos dizer assim. E aí ele consegue voltar e seguir adiante. Então, assim, a minha opinião, o Gugu colocou... Eu conheci o Shinran porque o Gugu cita no curso de Santidade, né, como um dos exemplos. Ele cita Shinran, Ramana Maharshi e São Francisco de Assis. Mas parece, eu acho, não sei, mas eu acho, parece, que, de modo geral, digamos, o método, talvez São Francisco de Assis também tenha sido mais ou menos isso. Primeiro ele adquiriu paz na mente, depois você vai ter os graus até chegar no grau supremo, que seria com a visão do serafim, não sei. Mas, que é próximo do fim, já da morte dele e tal. Mas aqui, digamos, assumidamente, tá, os budistas consideram esse método terra pura como sendo um método para adquirir só a primeira parte da formação. E no fim das contas é o equivalente a você virar um bodhisattva. Só que um bodhisattva de verdade. Quer dizer, uma coisa é você ser uma boa pessoa. Alguém que quer ser um bodhisattva, por exemplo, no caso do budismo. O bodhisattva é o cara que quer ajudar todo mundo. Quer ajudar as pessoas a se aproximarem da salvação. Mas uma coisa é você ser uma boa pessoa. Outra coisa é você ser um bodhisattva. Para ser um bodhisattva, você tem que já saber como é o caminho da salvação, minimamente. Que é ter a paz na mente. Se você não tem a paz na mente, você não tem o que oferecer. Só tem como fazer boas ações. Já, praticamente todos os budistas que eu conheci, todos os budistas que eu conheci são boas pessoas, não são bodhisattvas. O Shinran seria um bodhisattva. Então, para você realmente ter a iluminação ou virar um Buda, você precisa, além disso, desse repouso à inteligência. Mas nesse caso, o percurso do Shinran, e seria algo no modelo Terra Pura que você só adquiriria depois de morrer. Mas o percurso do Shinran vai ser um percurso da expansão das possibilidades de adquirir paz na mente, através desse método. Então ele se torna um bodhisattva cada vez mais perfeito. E essa etapa vai ser uma etapa muito importante, pelo menos dentro do roteiro do filme. Essa que eu mostrei para vocês. Então, aí eu coloquei isso pelo seguinte: o que acontece aqui, o que é representado como estando acontecendo aqui, né, é a visão de demônios, tá? Ou espíritos malignos, ou enfim, quando ele vê a cidade destruída, é como se ele visse o mal, né, se apresentar na frente dele.
Tem todo um contexto com a história dele, etc e tal, mas isso não interessa. Mas aí eu me lembrei, né, porque eu tava vasculhando umas coisas esses dias, né? Eu me lembrei que tem o, o Buda, né, que é seguido pelos meninos do centro daqui, que eu frequento às vezes, é chamado Padmasambhava ou Guru Rinpoche. E eu tinha um medo desgraçado, que na sala que os meninos meditam tem dois banners bem grandes. Tem mais dois, mas esses outros dois são imagens ligadas à doutrina. Mas tem duas imagens, né, em banners muito grandes. De um lado é o Padmasambhava, de outro lado é Buda, o Shakyamuni, né, o Siddhartha Gautama. A imagem do Buda é aquela coisa bem tranquila, bem calma, não sei o que, passa uma sensação de tranquilidade bem legal. E a do Padmasambhava, pela mistura de cores que é colocado também, tem todo, não é só a expressão facial, é um conjunto de coisas. Eu olhar para ele eu ficava com a sensação de medo, assim, uma coisa meio desagradável. Mas eu tinha vergonha de falar isso no começo, faz vários meses. Eu tinha vergonha de falar isso com os meninos e perguntar sobre isso aos meninos, até que alguém me disse, não, a expressão que ele faz é realmente de assustadora, é pra assustar mesmo. Aí eu disse, que eu cheguei a ter pesadelo com essa expressão. Aí deu certo, não, então tá bom, então ele realmente tá fazendo expressão de terror, né, beleza. Esse aqui é um filme sobre ele, né, representando ele como pessoa, não só como uma imagem. Então geralmente ele vai estar com a expressão, né, de ódio, né, assim, quero fuzilar você. Né, e isso acontece porque, eu não conheço detalhes da história, mas aparentemente tem o rei lá no Tibete, né, ele estava querendo implantar o budismo lá para ajudar as pessoas, enfim, ou questões sociais não interessa, a política não vem ao caso. Mas estava querendo implantar o budismo lá e não conseguia. Todo mundo que chegava lá para tentar implantar o budismo saía correndo com medo. Porque supostamente era uma região que estava infestada de demônios, uma região extremamente maligna. Aí o que acontece? Aí ele chama esse cara, né, o Guru Rinpoche, o Padmasambhava, que era bem reconhecido assim, pelos méritos dele, né, pela sabedoria, etc e tal. E aí o cara vem e consegue espantar tudo que é demônio, né, todos os bichão que tava lá, ele consegue vencer tudinho. Com o poder da sabedoria, né? E aí é a expressão que é usada. E aí isso permite, portanto, que ele estabeleça o budismo ali, e isso gera toda a tradição budista tibetana, que inclusive é uma das mais conhecidas e mais famosas e poderosas. Assim, né, que eu ouvi falar. Então, é essa ocasião, né, que para o Shinran, né, digamos que ele viu demônios. Né? Então, o que é que acontece com o Shinran quando ele vê demônios? Ele sai correndo desesperado. Mas, felizmente, né, depois de muitas orações, aquilo abre nele a possibilidade de conseguir agora não vencer esses demônios, mas pelo menos ser capaz de aguentar o peso mental de estar na presença deles. Enquanto que o Shinran tá nessa posição, o Padmasambhava é tipo, eu vou vencer esses filhos da puta tudinho, porque eu posso. Então, aí eu tô falando essas coisas porque isso me lembrou, né, enquanto eu tava assistindo, né, o Shinran, isso me lembrou de uma cena que virou meme um tempo atrás, que foi uma visita que uma sensitiva, né, uma espírita fez o Carandiru, né, que passou no Domingo Legal há muitos anos atrás, e que virou meme recentemente. E aí eu queria botar um pouquinho aqui pra vocês. A gente tem que ajudar, eu não venho não vou fazer nada com vocês, eu juro. Eu já posso ficar logo lá perto, que eu já vou abrindo meu caminho e vim aqui, posso? Se vocês observassem que aqui, olha, Cadê? Acho que é só isso mesmo. Tinha mais um, mas... bem aqui, aí daqui, essa cela, tem tudo, tem. Olha ali, olha ali atrás daquele móvel nós já vemos.
Então assim, aí você me pergunta, você acredita nessas coisas? Rapaz, não sei, nem acredito nem desacredito, muito pelo contrário, eu não sei. Mas isso me fez pensar o seguinte, digamos que essas coisas possam existir, né? Assim, você ir num lugar e esse lugar passar uma aura, uma sensação extremamente negativa, a ponto de que ele te impeça de fazer algo. Eu sei que, pelas minhas experiências, eu sei que algo disso eu sei que existe, porque existem ambientes que eles induzem a certas coisas. De maneira espontânea, até às vezes uma roupa, você bota uma roupa e aquela roupa te induz a certas coisas. Sem brincadeira, assim, eu tenho de experiência essas coisas mesmo. Eu sou extremamente cético, né? Mas mesmo eu sei, por ter notado, prestar atenção, que tem certas roupas, certas coisas, que elas induzem a certos sentimentos, certos modos de. Certas ideias. Ideia não seria a palavra exata, mas certas ideias nesse sentido mais comum da palavra. Certos sentimentos, certas impressões ou certas ideias. Só o fato de botar uma roupa, né? Uma roupa X e não Y. Você tomar um café de um jeito ou não de outro. Você. Do mesmo jeito que você vê uma pessoa que você gosta muito, é que ele vai induzir você a certas sensações. Se você vê uma pessoa que você odeia, vai induzir a outras sensações. Então, com os objetos também, com as coisas também, com os ambientes também. Eles passam a representar ou despertar em nós certas coisas. E isso também está associado a essa brincadeira desse negócio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não pelo que desperta, porque isso em si é inevitável. Despertar algo é inevitável, mas aquilo mover você, mesmo que você não perceba, de maneira indistinta, isso já faz parte do que seria a árvore do bem e do mal. Quer dizer, a parte realmente de não ter a paz na mente. Você consegue encarar aquilo de frente e decidir o que você de fato quer fazer. Isso é conseguir vencer a árvore do bem e do mal, pelo menos nessa ocasião. Você ser arrastado por aquilo, mesmo que você não perceba, que é o mais normal, a gente não percebe que as coisas acontecem, e por isso a gente pode achar que está vencendo ela, mas na verdade não, a gente não está vencendo elas. É mais ou menos como você ser viciado em cigarro e dizer assim, eu posso... E realmente conseguir parar no momento que você disser, eu quero parar agora, e ficar sem fumar por um mês, e você fica. Ou ficar sem fumar eternamente, e você fica. Tem esse mesmo nível de dificuldade. O que geralmente acontece é a pessoa diz, não, eu posso parar quando eu quiser, mas na verdade a pessoa está viciada e não consegue largar. Do mesmo modo, quer dizer, essas coisas, essas sensações e impressões são geradas em nós através do ambiente, mesmo que a gente não preste atenção, mas elas arrastam a gente, sem que a gente perceba. Então, pelo menos isso eu sei que existe. Nesse nível da sensitiva eu não sei, mas vamos supor que existisse. Supondo que existe, né, então aí você tem a diferença entre, né, a sensitiva, né, o Shinran e o Padmasambhava. Quer dizer, a sensitiva, ela tá ali, extremamente desesperada, né, e ela não vai ter meios, digamos assim, de lidar com aquele tipo de situação. Não interessa a ela lidar com aquele tipo de situação. Então, na hora que ela sai dali, ela vai fazer provavelmente alguns rituais de purificação dela, para tentar esquecer e deixar para lá o que ela viu ali. Se é que ela viu alguma coisa, se é que ela sentiu alguma coisa. E segue adiante. O Shinran não. O Shinran ele vai se coloca diante daquele problema, aqueles demônios, né, para pelo menos ser capaz de enfrentá-los sem esse temor, sem esse desespero que a sensitiva tem. Tá? Então, já é outra. Deixa eu botar a voz dela. Olha ali, atrás daquele móvel nós já vemos. Já é outro grau, digamos assim, de poder diante dessas. Eu não vou dizer de fantasmas ou de espíritos, mas diante desse impacto que os ambientes, as situações, as ocasiões geram na nossa mente. Tá? Então é esse poder diante das situações. Porque ele tem o quê? Ele vai ter o suficiente autocontrole mental, ou paz da mente. Ela foi quebrada momentaneamente, mas ele conseguiu restaurá-la. E no que ele restaurou, ele expandiu mais ainda o potencial, tá, de ensino que ele pode fazer dessa técnica do modelo do budismo terra pura. Então a sensitiva aí, ela não vai ter meios de ensinar essas coisas, de oferecer essas coisas, ela simplesmente tenta fugir dali o mais rápido que ela pode. E o Padmasambhava é o cara que chegar no Carandiru e dizer que essa porra aqui, quem manda sou eu. Aí chega lá, começa a meditar, daqui a pouco o cara consegue... O que é pacificar o ambiente espiritualmente falando? Do que eu consigo imaginar, do que eu consegui imaginar aqui, né?
é o seguinte, o cara tá 100% tranquilíssimo, ele entende exatamente o que está acontecendo ali, e ele simplesmente consegue chegar lá e sentar e ficar tranquilo, e meditar, e no que ele vai meditando, sentindo aquele, que ele vai sentir obviamente, só que não é arrastado por aquilo, sentindo aquelas coisas, isso vai gerar nele cada vez mais compreensão do que é aquele ambiente, de como ele funciona, do que ele pode fazer, de como organizar aquilo. Então isso é mais ou menos o equivalente a você fazer uma limpeza de uma casa. Imagine que você chega numa casa que está tudo extremamente bagunçado, muito bagunçado, tão bagunçado, que você olha para aquilo e fala, meu Deus, isso é impossível. Ou seja, você se deixou abalar, e aí lembre que a página mente é o inabalável. Você se deixou abalar pela quantidade das coisas, pela complexidade da situação. Como também pode acontecer com outras coisas, não só com uma casa desarrumada. Tem muita coisa para estudar, e você olha para aquilo e fica abalado. Porra, nunca vou conseguir dar conta disso. E aí isso impede você de tentar começar, de criar uma estratégia para lidar com aquilo, etc. Porque é possível resolver o problema. Problemas são resolvíveis. Então você olha para aquela casa, se você consegue olhar para uma casa completamente bagunçada e diz, não, beleza, tem muito serviço para fazer, mas vamos começar, senão a gente nunca termina. E se você tem essa força, né, essa força de espírito, essa disposição, você consegue elaborar estratégias, inclusive, aí de acordo com a sua inteligência, certo? Aí vai ter esse fator também, né, para resolver o problema. E o problema vai ser resolvido. Então, Padmasambhava, ele chega lá, beleza, tô vendo aqui, muito serviço para fazer, ok. Ele senta, ele medita. Enquanto ele medita, como a meditação não é para você ficar pensando no assunto, mas vai vir, obviamente, as impressões que ele vai receber daquele ambiente. E essas impressões, elas se convertem nele em compreensão, com base na inteligência. Portanto, ele vai traduzindo, né, aquilo em meios de o que é que ele pode fazer para ir restaurando aquele ambiente. Então o cara vai, depois que ele se levanta, ele literalmente olha e fala, beleza, agora temos trabalho a fazer. Então ele vai começar literalmente mesmo, a limpar o ambiente, limpar mesmo, assim, fisicamente falando. E no que ele vai limpando o ambiente, fisicamente falando, né, tirar poeira, fazer tudo isso, né, reorganizar as coisas de lugar para que elas fiquem nos lugares mais adequados, favoráveis, agradáveis, né. Nessa coisa que a gente pode até chamar de uma espécie de estética, de um joguinho estético, mas não é só estético, vai ser estético e espiritual. Aquele ambiente vai sendo restaurado, tá, para passar uma impressão positiva, certo? E aí, no que ele vai fazendo isso, as pessoas que forem acompanhando o trabalho que ele está fazendo, as pessoas que forem sabendo que aquilo está acontecendo, que aquela limpeza está acontecendo, elas também vão gradualmente participando, sendo capazes de enfrentar esse desafio, estar ali presente e, consequentemente, expandir mais ainda a reorganização daquele ambiente para que ele vire um ambiente feliz. E assim seria o que eu consegui imaginar desse tipo de situação e, consequentemente, desses três níveis, digamos assim, né, de lidar com a situação. Um quarto nível seria tipo o Gugu ou os funcionários que, de modo geral, não estão nem percebendo o que está acontecendo ali, mas eles recebem mesmo assim efeito disso. Porque esse efeito é passado a nível da mente, a nível das sensações, impressões e ideias que vão ser geradas pelo fato deles estarem ali naquele momento, mesmo que eles não prestem atenção. Então, qual a diferença de uma pessoa normal para uma sensitiva? A sensitiva está prestando atenção, ela tem capacidade de prestar atenção nos efeitos que está gerando. Seja por ter atenção mental, seja por ter, digamos, algum tipo de visão externa que representa o que está acontecendo na mente dela. As impressões, sensações, ideias, etc. Então ela tem essa capacidade de atenção. E aí então tem a pessoa normal, tem a sensitiva, tem o Shinran e tem o Padmasambhava, tá? Em escala de poder, digamos assim, de autodomínio para ser capaz de resolver esse tipo de situação. Certinho? Então era mais ou menos disso daqui que eu queria acrescentar. E agora a gente pode voltar para a explicação que eu estava falando. Quer dizer, então aparentemente nas religiões elas têm a intenção de oferecer essas duas coisas. A primeira é paz da mente, a segunda é repouso na inteligência. Das duas, a paz da mente é mais importante, porque sem ela o resto não funciona. E um dos problemas da galerinha tradicionalista, perennialista e tutti quanti é que eles não oferecem um caminho da paz da mente. Eles falam do repouso da inteligência, sendo que aquilo por si não é um caminho para você adquirir o repouso da inteligência. E mesmo que fosse, tá? Na prática, se você ser um cara muito inteligente, não faz você ser uma pessoa controlada. Você não tem autocontrole. Se você não tem autocontrole, digamos que você é o cara que tem todas as ideias para limpar uma casa. Você é um especialista em limpar a casa. Mas aí você chega na casa, a casa está tão bagunçada que você colapsa.
Então, se você colapsou, se você ficou abalado, isso significa que a sua inteligência não vai servir de porríssima nenhuma. Porque você não vai ter coragem de limpar a casa, porque você ficou abalado ao ver o quanto de coisa que tem para fazer. Na verdade, quanto mais conhecimento você tiver, maiores as chances de que você consiga reconhecer que aquilo realmente é muito trabalho a ser feito. Então, é nesse sentido que se fala que a ignorância é uma bênção. Porque o conhecimento, ou até a sabedoria, sem esse autocontrole mental, ou essa paz da mente, ele leva invariavelmente ao sofrimento, ele leva invariavelmente a um desespero paralisante, que ao invés de servir para você ter mais capacidade de resolver problemas, ou de afastar demônios, ou de levar pessoas à iluminação, isso faz ao contrário, que você seja cada vez mais destruído e, consequentemente, a sua presença vai levar e gerar destruição. Então, tem essa diferença entre essas duas coisas, esses dois caminhos, o caminho da paz da mente e o caminho da repouso da inteligência. E é nesse sentido que a gente fala que a ignorância é uma bênção. A ignorância não é uma bênção, mas o conhecimento sem o autocontrole mental leva a monstrinhos, a criação de monstros. Light Yagami de Death Note é basicamente isso, cara. Tem mais conhecimento do que a média dos estudantes escolares e, consequentemente, ele enlouquece e considera ser capaz de ser o Deus do novo mundo, o juiz supremo da humanidade. Isso é o exemplo mais absurdo, mais alto, assim, não mais alto, mas diga assim, o mais exagerado do cara que está sendo guiado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, justamente por não ter autocontrole mental, ou seja, não ter paz da mente. Então seria essa questão da inteligência, a interação entre a inteligência e a mente, e o risco que isso oferece. Porque a inteligência ela pesa, né? O conhecimento ele pesa, e para você poder, portanto, ser capaz de tolerar esse conhecimento, você precisa ter o equivalente digamos, paz mental, né? Ou de autocontrole, né? como você quiser chamar. Ou a árvore da vida. O conhecimento, a proximidade da árvore da vida, etc. Ou dessa experiência pura que não é arrastada pelo nosso juízo de agradável ou desagradável. Tá, então, eu não vou expandir muito, mas eu tinha algumas semanas, talvez não sei quando, me veio uma ideia de, acho que faz até mais tempo, de que talvez os mecanismos sociais em geral, eles tenham sido criados, inclusive, para tentar gerar paz na mente. Tá? Por exemplo, a lei do talião, né? Ou a lei em geral, né? Ela serve não só para ajustar, regrar como é que a sociedade vai funcionar, mas na prática, regrar como a sociedade funciona serve para oferecer meios para que as pessoas possam ter recursos, não só para se defender na vida prática, mas também para se defender mentalmente. Por exemplo, eu lembro que eu li o Charles Dickens, David Copperfield. Tem um trecho que tem dois tipos de vendedores, algo assim. Comerciantes, talvez até juristas, não sei. Que eles, não, alguém quer comprar. É como, tipo assim, imagina que você quer, no interior, cidade pequena, é melhor assim. Cidade pequena você vai comprar um negócio, aí você consegue pechinchar, você consegue tentar pedir mais barato. Não, mas eu vou pagar à vista, no dinheiro, agora, vivo. Você não tem como fazer um desconto. Quem é de cidade pequena sempre vai atrás de desconto, porque não existe essa ideia de preço tabelado. Tá? Então, o cara tá vendendo negócio por R$20, você sabe que você pode tentar comprar por 10. Tá? Então depende da sua lábia, depende do quanto você consegue, sabe, bater de frente com o vendedor e convencer ele a vender pelo preço que você quer, com o desconto que você quer. E isso funciona, isso acontece, né? O pessoal realmente consegue comprar mais barato. Mas o que acontece? Quando você tem uma cidade um pouco maior, né, vai existir um negócio chamado preço tabelado. O que é preço tabelado? É quando o vendedor adquire uma segurança psicológica, segurança mental, para poder dizer, não, eu não posso baixar o preço porque o patrão mandou vender nesse preço aqui. Pode ser ou o patrão mandou, ou pode ser, não, o preço é tabelado, eu não posso baixar. Qualquer um dos dois casos, no fundo, está servindo para a mesma coisa, que é dar a estabilidade mental para que o cara consiga dizer que aquilo é assim, não pode ser de outro jeito. Né? A autoridade, ela serve para isso, no fim das contas. E sem autoridade, alguém diz, não, vamos fazer assim. Você diz assim, não, é assim. Aí o cara diz, não, mas vamos fazer de outro jeito? Diz, não, mas... Aí vai na base da lábia. Às vezes você consegue vencer, às vezes você perde. Né?
Mas quando tem autoridade, não, mas a autoridade me mandou fazer isso, eu não posso quebrar com a autoridade, senão quem se lasca sou eu. Certo? E isso não é para ser uma ameaça para você, mas ao contrário, é para ser um mecanismo que te dê segurança, quer dizer, dê paz da alma, entre aspas, pelo menos naquela situação específica. Então também a lei do talião, se alguém te matou, alguém matou seu filho, você vai e mata o filho do cara. Isso também vai servir para quê? Para evitar o processo de que o cara tente adquirir, resolver os sentimentos que vão ser gerados na mente dele, né, de maneira ordenada, de maneira organizada, socialmente posta. Tá? Senão ele vai querer, sei lá, resolver isso com base de acordo com quanto, digamos que ele ama muito o filho, ele vai ficar, quanto mais ele ama, mais ele vai ficar desesperado, porque perdeu o filho, ou de acordo com quanto dependa dele também, enfim, várias situações. E esse desespero, tá, é o que? Uma mente sem paz, tá, vai fazer com que ele tente resolver o problema de algum jeito. Então digamos que o cara matou o filho dele, ele vai lá e mata o filho, sem lei, ele mata porque ele quer expurgar esse sentimento negativo, ou seja, sentir justiça, sentir vingança. Limpar aquele sentimento negativo. No fundo, o que ele quer não é compensar a morte do filho, é limpar o sentimento negativo. Compensar a morte do filho é só um mecanismo para ele adquirir isto. Aí ele vai lá e mata o filho do outro. Só que aí ele matou o filho do outro por vontade própria. Então isso vai gerar um sentimento negativo no cara que matou, né? E aí ele vai ter que compensar isso de algum jeito. Ele vai, e aí aquele negócio que a vingança gera outra vingança, que gera outra vingança, que você, no fim das contas, todo mundo vai se matar. Então a lei é pra dizer, olha, você matou o filho dele, então beleza, ele vai ter que matar o seu e você não tem o que fazer. Ele vai ter que aceitar porque você fez isso aqui. Né? Tá aqui na lei, tá? E assim você cria uma forma de tentar, né, de aumentar as chances de que primeiro, o cara que teve o filho morto consiga adquirir paz, né, matando legalmente o filho do outro, né, paz naquela situação específica, claro, e ao mesmo tempo o outro, né, não vai querer mais vingança, ou pelo menos vai ter menos chance de criar a vingança de volta, porque ele sabe que aquilo tá na lei, que aquilo funciona daquele jeito, não tem como evitar que seja assim. E se ele fizer outra matança, ele vai perder mais alguém, vai dar outra merda. Então aquilo vai ajudando ele a ter, né, a se conformar. Ou seja, a mente dele ficar conformada à situação, ajustada à situação, portanto, pacificada ao menos nesse aspecto. Então, de modo geral, essa vai ser inclusive a diferença de todos os mecanismos sociais e a religião. Todos os mecanismos sociais, inclusive as narrativas, as ficções que a gente conta, elas permitem que a gente adquira algo da paz da mente, mas é algo, são aspectos, para situações específicas. As maiores ficções, as ficções mais poderosas, elas compreendem, tá? Os autores compreendem algo desse mecanismo e, consequentemente, eles conseguem falar de dramas humanos, situações humanas que são mais gerais, que dão mais paz do que as outras, se você conseguir decifrar o que eles estão falando. Mas, mesmo assim, de modo geral, o limite para onde vai a ficção, o limite para onde vai a narrativa em geral, não só a narrativa, mas enfim, a sociedade, o mecanismo social, ele só vai até você adquirir uma espécie de imagem da paz da mente. A imagem da paz da mente, eu estou chamando de satisfação. Adquirir satisfação é como se fosse, é mais ou menos o que a gente chama de vocação, ou sentido da vida, ou temas afins. Que é o quê? Você conseguiu achar um mecanismo que te mantém firme, independentemente do que aconteça. Então, por exemplo, o Olavo é um caso claríssimo disso. Quer dizer, Olavo diz, olha, se a vida estiver desabando, aí que você deve estudar mais ainda. Isso, eu não acredito que isso vai funcionar com todo mundo, mas funciona com algumas pessoas cuja fonte de satisfação é o estudo, que era o caso do Olavo. Para outras pessoas pode ser outras coisas. Eu conheço uma pessoa cuja fonte de satisfação era costurar. Então, geralmente é alguma atividade que você possa fazer de maneira suficiente para você, que no que você faz aquela atividade é assim, não, o resto pode desabar, mas pelo menos eu estou fazendo isso aqui. Isso aqui me dá uma espécie de tranquilidade que ninguém tira, que nada tira. Isso existe. Tá? Então, de modo geral, tá? Todos os mecanismos sociais, inclusive a ficção, a arte, etc., e a filosofia, elas só vão te levar até esse ponto.
adquirir esse ponto permanente de tranquilidade. Mas essa tranquilidade significa o seguinte: tudo mais desaba, eu vou sofrer pra caramba, né? Mas se eu conseguir manter essa coisinha, eu consigo me aguentar em pé. É o sentido da vida, é vocação, é Viktor Frankl, essas coisas. Eles estão falando desse tipo de circunstância. Isso ainda não é a paz da mente, mas isso é uma imagem. É uma imagem muito boa. E talvez, eu não sei, mas talvez ela seja inclusive uma imagem necessária para que você adquira a paz da mente depois. Não sei, mas eu suspeito. Mas a paz da mente aí realmente você não precisa nem mesmo de um mecanismo externo. Porque você achou a fonte interna que te dá essa segurança. Então é mais ou menos essa passagem. Por isso que é uma imagem. Quer dizer, fazer aquela coisa ou estar naquela situação te dá uma garantia de que aquilo é suficiente para te manter tranquilo. E pra gente, por exemplo, a gente vendo o Olavo, ter aquela satisfação, ter aquela paz, nesse sentido, né? Não da paz da mente, mas ter essa satisfação, essa imagem de paz, essa segurança interna, né? A gente fica apaixonado por Olavo, a gente fica ali querendo ver mais daquilo, porque só em ver a gente sente que isso existe, a gente sente um pouco dessa paz que ele tem, dessa satisfação que ele tem. Só que daí geralmente acontece um problema que é a gente imaginar que a gente vai... que é o Olavo que dá essa satisfação, acompanhar o Olavo que dá essa satisfação, ou que é o estudo que dá essa satisfação. E aí a gente vai e foge da busca daquilo que é a nossa fonte de satisfação. Tá. E aí isso gera inúmeras, digamos, vocações frustradas, né? Ou vocações perdidas. Tá? Mas aí não dá tempo de falar muito mais sobre isso, até porque eu não tenho uma investigação mais detalhada sobre esse assunto, mas eu suspeito que seja por aí. Então ali é só para dizer assim, olha, isso existe. O Olavo é para dizer, para você perceber, ou enfim, qualquer outra pessoa que você acompanha que sinta isso, é para você olhar e dizer, isso existe. Né? Onde está a minha? Tá? Qual é a coisa que eu posso fazer que quando eu estou fazendo eu sinto isso que ele está sentindo? E aí você vai procurar essa coisa. E aí disso daí você tem uma imagem. Agora que você tem uma imagem, agora sim, eu quero isso aqui de maneira permanente. Né? Que não dependa de uma atividade específica. Né? E fique comigo. Né? Aí você vai procurar. Aí inevitavelmente você vai ter que ir para a religião. Não tem outro caminho. Assim, a religião serve para isso. Ela existe para isso, vamos dizer assim. Para dar essa, no mínimo, dar a paz na mente. De modo geral, é difícil achar pessoas que tenham adquirido essa fonte de satisfação. Quer dizer, nem a imagem da paz da mente as pessoas têm, menos ainda a paz da mente, menos ainda repouso da inteligência, que seria a etapa posterior. Então, na prática, tipo assim, se o sujeito gosta desse negócio de estudo, de filosofia e etc., ele vai se inclinar a adquirir, digamos, no estudo, na filosofia, a sua fonte de satisfação. Então, por exemplo, no meu ponto de vista hoje, Guénon, Olavo, Gugu e companhia, eles são filósofos, no sentido de que a fonte de satisfação deles está ali. E como está ali, né, isso parece a paz da mente. Né? E a descrição, quando eles trabalham esse assunto, quando eles trabalham esse material, essa vocação, digamos assim, né, o assunto que eles estão falando é muito parecido com o repouso da inteligência, mas não é a mesma coisa. Tá? Porque eles estão falando sobre a inteligência. Então, ainda que eles usem termos como metafísica, ainda que eles usem termos como cosmológicos, ainda que eles usem termos como a própria filosofia, mas aquilo não é em si o repouso da inteligência. Certo? Então, assim, primeiro, é preciso distinguir que na nossa sociedade, tal como a gente vive, existe pelo menos 3 religiões que elas meio que ficam se mesclando o tempo todo. Tá? Então, a mais óbvia é o cristianismo. Né? E aí, Jesus diz que não se pode servir a 2 senhores. Né? Ou você serve... como é? Eu não lembro. Acabei de esquecer. Mas ele vai dizer assim, Deus ou dinheiro. E aí, esse Deus ou dinheiro, ele também vai dizer sobre dai a César o que é de César, né? Que meu reino não é deste mundo, etc. E ele vai chamar os fariseus de raça de víboras. Víboras, né? Serpentes, né? Seres que não conseguem ir além do chão, que estão ali se arrastando no chão. Então não tem transcendência, não tem algo superior, não conseguem voar como a pomba, etc.
Então, assim, o que eu tô imaginando aqui é o seguinte. Quando Jesus diz Deus ou dinheiro, ele está dizendo que existem duas religiões. Tá? Uma religião que tenta servir a Deus, outra religião que tenta servir ao dinheiro. Servir ao dinheiro, tá, seria isso que eu estou chamando de religião do bem-estar. A religião do bem-estar, que aí pode ser elaborada com requinte por um Olavo, como no caso de Jardim das Aflições, etc. Mas eu estou pegando de uma maneira muito mais simples, que é basicamente o seguinte, olha. Você pode criar uma confusão, né? Que isso acontece não só no cristianismo. Você pode fazer o budismo ou o hinduísmo para bem-estar. O que é bem-estar? Bem-estar significa que aquilo que deveria servir para te dar paz da mente e repouso da inteligência se torna apenas um dos elementos que existem para dar uma paz parcial. Né? Por exemplo, ao invés de ir para um terapeuta, você faz yoga. Ao invés de tomar um remédio, você faz meditação. Mas para que você está fazendo essas coisas? Não, para ter uma estabilidade mental suficiente para eu conseguir ser um grande X ou Y. Ou ser um empresário decente, ser uma pessoa decente, ser alguma coisa assim. Então, e significa o seguinte, ao invés de... Claro que todo mundo em alguma medida vai fazer isso. Porque é inevitável. Mas, se a religião se resumiu a isso para você, e você não busca nada mais que isso, né? Na prática você não está servindo a Deus e está servindo a sociedade, literalmente. O que você está fazendo? Está servindo para ser um bom cidadão, um bom membro daquela sociedade. E isso seria o caso de você ser um fariseu. Mesmo que você seja uma pessoa excelente, mesmo que você seja uma pessoa que pratique a religião bem direitinho, mesmo que você seja realmente uma boa pessoa, mas o problema é, ser uma boa pessoa não significa que você entende, digamos, não significa que você tem paz da mente e não significa que você, digamos, tem uma compreensão sobre Deus. Então, todas as coisas elas só existem, digamos, para nos dar isso, paz da mente e repouso da inteligência. Ou, em outras palavras, para nos dar comunhão com Deus. Então, se você não sabe o que é essas coisas, você não está buscando essas coisas, necessariamente, a sua ação, por melhor que ela seja, ela não vai ajudar as pessoas a se aproximar disto. Se não está ajudando a se aproximar disso, na prática estão afastando disso. Na prática. Então, se elas estão afastando disso, você não está servindo a Deus, está servindo, no fim das contas, o demônio. De novo, isso só e unicamente se isso for seu único interesse na vida é ser um bom cidadão. Independentemente da maneira como você fraseia isso. E aí a religião entra como um aspecto para você ser um bom cidadão, ao invés de ser aquilo que tenta abarcar toda a sua existência. Não, toda a minha vida tem que servir a Deus. Não, a religião tem que servir a minha vida para que eu seja um bom cidadão. Entendeu a diferença? Então isso seria a religião do bem-estar. Então você pode fazer isso com o budismo, pode fazer isso com o cristianismo, pode fazer isso com qualquer religião. Mas existe essa outra religião que está conosco, que é a religião da filosofia, ou a religião da sabedoria. E a religião da filosofia é o seguinte: Sócrates pegou a cultura, saiu, né, tentando entender aquela bagunça, né, vários debates, várias pessoas, cada um falando um negócio. Fulano disse que X é A, Beltrano disse que X é B. Não sei se é A ou se é B. Né? Quero achar um jeito de organizar essa bagunça na minha cabeça. Então ele saiu organizando essa bagunça da cultura. E no que ele saiu organizando isso, ele foi percebendo um mecanismo interior que consegue lidar com essa confusão de informações. Certo? Né? E aí, isso daí no fim das contas é o que ele vai chamar de dialética. Dialética não é uma técnica para você organizar a bagunça, não. É um método que permite que você aprenda a ver como essa bagunça nasce em você, para que você consiga achar o meio que existe da sua mente de, digamos, ordenar a informação. Toda informação tem como ser ordenada. Assim como uma casa bagunçada tem como ser arrumada. Você precisa conhecer o método de ordenação. Como a informação é algo que está na sua mente, não é a casa bagunçada, os objetos estão do lado de fora. Não estão dentro de você, estão fora de você. Mas o conflito das ideias, ele está na sua mente. Então, assim como você tem que estudar a casa, estudar os métodos de arrumação para poder organizar uma casa, para você organizar os argumentos, os pensamentos, as ideias, o entendimento das coisas, você precisa entender como é que funciona a sua mente e como funciona aqueles assuntos. Para daí, né, como funciona a sua mente e como funciona a organização dos assuntos.
para daí conseguir juntar aquela informação e compreendê-la e chegar a um entendimento não relativo, mas cada vez mais absoluto. E ao contrário, quem não faz isso vai acabar eventualmente percebendo ou acreditando que as coisas são relativas, que a verdade é relativa, que a bondade é relativa, que a beleza é relativa, e etc. Que a verdade é relativa e tal. Então, eu imagino um método, tá, de como seria esse processo de subir, digamos assim, nessa religião da filosofia. E esse método eu descrevo com base no modo de observação do surgimento das ideias. Que eu fiz um vídeo aqui bem... Foi meu vídeo favorito, né? Mas eu vou só resumir aqui a conversa. Que eu chamo como se fosse graus de atenção, tá? Então, primeiro é graus de atenção às ideias. Então, o primeiro grau seria a atenção aplicada, que é, por exemplo, você está arrumando uma casa, você precisa ter algumas ideias de vez em quando sobre como limpar uma certa parte, sobre como lidar com essa situação X que acontece, né? E você pode ser alguém que vai agindo dessa maneira, seja no processo de limpar a casa, seja no processo de ser um pesquisador acadêmico. Quer dizer, no caso do pesquisador acadêmico, você está especializado em uma área, você vai ter que ficar pensando sobre aquela área, mesmo que você não queira. Mas você pode praticar isso sem ênfase, sem aquele interesse real de aprofundar naquele assunto no qual você é especialista. Você aprofunda só na medida do necessário, por ser sua profissão, mas não é o seu interesse, não é o seu foco. Então, isso seria a diferença entre atenção aplicada e atenção consciente. Tá? A atenção consciente, no caso, é o sujeito que pega algo e diz, não, isso aqui eu quero compreender o máximo possível. Então, pode ser arrumação de casa, pode ser costura, pode ser literatura, pode ser pesquisa acadêmica, mas o ponto é que você olha para aquela habilidade e você diz, não, isso aqui eu quero entender, eu quero expandir meu entendimento o máximo possível disso aqui. Isso seria a atenção consciente. E para você ser um profissional realmente bom em alguma coisa, seja ela qual for, você vai precisar ter atenção consciente. Então você consegue inclusive julgar assim, se a pessoa vai muito longe ou não na profissão, de acordo com o fato dela ter ou não essa intenção de pegar aquele assunto e decifrar o máximo que ela puder, porque ela quer aquilo, ela quer saber daquilo. Então, seria a atenção consciente. Aí tem uma outra coisa que é a consciência da atenção, que é quando você recua para dentro. Então aqui o recuo é para fora. Na atenção consciente, o foco é o objeto que você decidiu se interessar, seja lá por qual motivo foi. Uma consciência da atenção é a descrição desse mecanismo. Quer dizer, como é que acontece o processo de eu entender um assunto? Como é que acontece o processo de eu desenvolver uma habilidade? Como é que acontece o processo de eu aprender alguma coisa? Como é que acontece o processo de quando eu pego esse monte de argumento, como é que eu lido com isso? Com essa bagunça mental, com essa bagunça cultural, etc. Então, essa posição é a posição mais própria que eu chamo de filosofia, porque é daqui que você vai entender, por exemplo, o que é beleza, bondade e verdade. Quando um poeta diz a verdade da poesia, por exemplo, o que ele está dizendo é o seguinte: de repente me vem uma ideia de um poema, né? E aí eu olho para essa ideia, né? Eu comparo essa ideia com todo o conhecimento que eu tenho da tradição poética, das técnicas que eu possuo, da estilística que eu estou querendo compor, etc e tal. E eu tento compor um poema com base nesses monte de recursos. E eu vou olhar para essa composição que eu estou fazendo e vou comparar com essa ideia original. E aí eu vejo se aquilo é verdade ou não. O quão verdadeiro é aquilo, com base nessa ideia original. É ela que vai dar a medida do que é verdade e do que é mentira no poema. Então, a verdade da poesia não é se o poema está falando de um fato verdadeiro ou não, mas sim o quanto o poeta consegue enxergar para aquela ideia original que gerou o poema, para o que ele conseguiu produzir e sentir que aquelas duas coisas são correspondentes, certo? Do mesmíssimo modo, quer dizer, qualquer outra habilidade vai ter esse mesmo tipo de verdade, né, dessa capacidade de verdade. E a verdade, no sentido mais geral, é essa mesma coisa, só que aplicada de maneira geral. É consciência desse processo, como ele acontece. Descrevendo o processo de entender qualquer coisa que seja. Então, quer dizer, o poeta não precisa ficar pensando nesse processo, ele basta aplicar, né? Então, do mesmo modo, essa seria a diferença entre atenção consciente e consciência da atenção. E justamente pela consciência da atenção torna consciente esse processo que as habilidades fazem, né, acaba sendo uma espécie de meta-habilidade, uma reflexão sobre as habilidades, ou sobre o entendimento humano, e isso seria filosofia. Então, Sócrates criou isso aqui, basicamente. Assim. Não quer dizer que não é que só esse processo ele pode acontecer com qualquer habilidade específica, com inúmeros modos diferentes. Mas o que a gente chama de filosofia foi quando isso aconteceu, usando como material de base a própria cultura, a documentação cultural disponível. Isso é o que a gente chama de filosofia. Mas a filosofia é atingir esse grau de consciência da atenção. E é daí que vai surgir o entendimento do que é bondade, beleza, verdade de maneira absoluta.
né? Ordem total e essas coisas assim. Mas ainda existem duas etapas, tá? Além disso aqui. Então, na minha opinião, Sócrates veio até aqui, só que com um bônus. Mas ele não chegou a atingir a etapa seguinte. A etapa seguinte eu chamo de consciência da morte de todas as coisas. Bem Dark Gótico das Trevas. Né? Isso aqui é uma espécie de consciência permanente. Né? É um modo de entender. É como se fosse uma habilidade filosófica. É como se fosse esse ato de consciência filosófica, mas pode ser descrito de outras maneiras, mas isso é uma maneira. Mas colocado, né? A filosofia ela vai enxergar a beleza, bondade e verdade com base na vida, né? Nas coisas que estão aqui. Descrever assim, o que é beleza? Não, beleza é quando acontece assim, assim, assado e tal coisa. Beleza, ótimo. Quer dizer, mas todas essas coisas morrem. Se essas coisas morrem, o que realmente é a beleza diante da morte? O que realmente é verdade diante da morte? Quer dizer, tem um monte de verdades, ok, mas se todas essas coisas acabam, se todas essas coisas vão se explodir no sol mais cedo ou mais tarde, né, essas verdades que elas foram são contingentes. Então o que realmente é verdade diante disso? O que realmente é bondade diante disso? Né, do fato de que tudo vai morrer. Não tem como ser feito como uma comparação de caso a caso. Não. Agora eu vou pensar na beleza diante da morte. Agora eu vou pensar nessa pessoa diante da morte. Agora eu vou pensar em mim mesmo diante da morte. Não tem como ser caso a caso. Isso é um estado de consciência. Tá? E que espontaneamente você já entende, digamos, é como se você já entendesse instantaneamente as coisas colocadas desse ponto de vista. Uma maneira de expressar isso é como se fosse assim. Até a filosofia você enxerga, é como se fosse assim. Qualquer uma das habilidades, ou até a atenção consciente, você é como se visse um mundo colorido. Um mundo normal, como você vê, com as cores. Na consciência da atenção, você consegue perceber que você percebe o mundo colorido. E aí você consegue avaliar, mais ou menos, como funciona o processo das cores, quais são as cores, como elas se organizam, né, como elas se mesclam, como elas se misturam e como que o mundo vai sendo gerado através dessa combinação de cores e tal. Na consciência da morte de todas as coisas, é como se instantaneamente você percebesse, a partir de agora, permanentemente, que esse monte de colorido, na verdade, vem de 3 cores. Né? O famoso Red, Green, Blue, né? RGB. Vermelho, verde e azul. E daí você vê o tempo todo isso. Né? E, consequentemente, você consegue enxergar as cores com base num critério permanente, fixo. Muito mais simples, muito mais essencial. Quer dizer, você não vai ver... O filósofo vai se lidar com milhares de cores, milhões de cores, e ficar brincando com esses milhares de cores, tentando achar categorias, tentando organizar, como se ele quisesse chegar nessas 3 cores essenciais, mas ele não vai chegar, porque é cor demais. Ele chega em 40 cores, ele chega em 200 cores fundamentais, ele chega em várias teorias sobre isso, mas ele não chega nessas 3 cores fundamentais. Ele não tem como dar esse salto. Mas esse salto tem como acontecer, né, em alguém, seja filósofo ou não. E quando ela acontece, você consegue enxergar as coisas com base em 3 cores. E é importante comparar isso com depressão, que depressão seria como se você visse as coisas em escala de cinza. Ou visse preto e branco. Mas no caso da consciência de morte todas as coisas, você continua vendo as coisas coloridas, mas você percebe a essência de cada cor. O fundamento de cada cor. Você percebe o que realmente estava em jogo ali. Qual era a base, qual era a brincadeira. Tá? Mas não vou expandir isso não. E aí tem mais uma etapa. Que a gente pode chamar de a consciência do que permanece à morte. Então, o que permanece à morte. Ela é mais ou menos como isso, mas digamos, a consciência da morte, todas as coisas, vê as 3 cores fundamentais, a consciência do que permanece à morte é tipo, não, só tô vendo uma cor agora. Eu tô vendo a essência real, a essência da essência. Essa primeira etapa, quando você vê a essência na verdade é 3 cores fundamentais. Agora a essência da essência não, mas as 3 cores são feitas por uma cor só. Tudo vem de uma cor só. Eu consigo enxergar agora em todas as coisas essa cor única. Então você adquiria um critério permanente de julgamento de todas as coisas. Um critério só. Se na consciência de morte de todas as coisas, digamos que tinha 3, agora só tem 1. E adquirir a consciência de morte de todas as coisas, ela conduz. Isso aqui é um processo na inteligência. Tá? Se sua inteligência está caminhando, quanto mais ela caminha, mais ela consegue adquirir, te dar um pouco, te dar satisfação, até a consciência da atenção você adquire satisfação. Se você adquirir a consciência de morte todas as coisas, de algum jeito meio aleatório, você vai ter o caminho da paz mental, ela vai ficar muito mais visível.
Se você adquiriu por acaso, caiu de paraquedas, essa habilidade para você, porque ela realmente cai de paraquedas, né? Literalmente ela vem do céu, vem do alto. Se ela chegou em você, sendo que você não estava preparado, né? Você vai ver claramente que existem dois eus, tá? Um eu, digamos. Ou, de outro modo, você vai ver que você não tem disciplina. Então, mais ou menos Santo Agostinho, quando ele digamos, a inteligência dele entendeu que Deus existe, que Jesus é Deus e tudo mais, mas a alma dele não entendeu isso. A inteligência entendeu, a alma não. Então ele fica nesse desespero. Quer dizer, a minha inteligência diz o que eu devo fazer, ela quer que eu faça essas coisas desse modo, mas a minha alma não quer. O que é que eu faço? Então você vai de cima para baixo, vai haver um processo de disciplina. Pô, esqueci qual é o substantivo. De gerar disciplina, né, na sua alma e no seu corpo, para que você consiga obedecer aquilo. E aí tem essa etapa ainda posterior, que é não, você cria uma consciência agora permanente daquilo que permanece à morte. E o que permanece à morte, basicamente a gente pode dizer que é Deus, ou Jesus Cristo. Literalmente, a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Paulo disse que Jesus Cristo não ressuscitou, nada disso faz sentido, é exatamente por causa disso. Não. Tudo isso, o cristianismo só faz sentido porque existe alguém que ressuscitou, algo que permanece à morte. E que está ali visível, porque ele apareceu para nós. Certo? Então, você adquirir essa consciência de maneira permanente, isso é que seria o repouso da inteligência. Adquirir essa, não é estudar textos, não é entender alguma coisa, não é entender isso que eu estou falando, é adquirir um modo de vivência, tá? Um modo de vida que está sendo completamente pautado o tempo inteiro por isto aqui, a consciência daquilo que permanece à morte. Então, se você adquiriu essa consciência, você adquiriu repouso na inteligência. Então, nesse caminho aqui que eu estou fazendo, que eu falei, então seria já uma habilidade aplicada de maneira como trabalho, uma habilidade tomada de maneira consciente, a filosofia ou a consciência das habilidades. Aí disso daí, você pode acabar saltando para essa etapa posterior. Mas esse salto ele não é, porque a consciência da atenção ela parece parece bastante com a consciência da morte de todas as coisas e consequentemente com a consciência que permanece a morte. Parece demais, mas ela não é a mesma coisa. O critério de julgamento é completamente diferente e isso muda absolutamente tudo. Então, na minha linguagem, para mim tudo que o Guénon está fazendo, talvez também o que o Google está fazendo, talvez que o Olavo também, tá? Eles são mais de pessoas que estão nesse estágio da consciência da atenção, mas que compreendem que existe um trabalho a mais, quer dizer, isso aqui não é tudo, tem mais coisa aqui. E aí eles compensam essa falta dessas etapas posteriores com a prática da religião. Quer dizer, minha inteligência foi até aqui, né, e eu vou compensar isso com a prática da religião, até que em algum momento possa haver essa ascensão que aconteceu, por exemplo, com o Santo Agostinho. Né? A ascensão da inteligência para essa etapa posterior. Mas lembrando, você tem como chegar aqui sem passar por esse caminho de maneira, digamos, filosófica ou cultural. Talvez, eu suspeito também que, na verdade, tá, de algum modo você vai passar por isso aqui. Ainda que seja de maneira discreta. Mas entre a consciência da atenção e a consciência da morte de todas as coisas, tem que haver um salto, e não é você que dá esse salto. Esse salto é algo que te puxa do alto. Né? É o que a gente chama de graça no cristianismo. Não sei mais além disso. Mas nesse modo de entender, que portanto eu não sei se é o verdadeiro, mas é como as coisas me parecem. Então, no budismo tem como acontecer isso também, por exemplo. No cristianismo tem como acontecer isso. No hinduísmo tem como acontecer isso. Mas são métodos completamente diferentes. Completamente diferentes. Mas tem como. Diga-se de passagem, você não vai, assim... Você tem que praticar religião. Tá? Nem que seja a religião da sabedoria. Né? A religião da filosofia. Mas a religião da filosofia é aquela coisa. Ela já começou fracassada. Sócrates começou... Por assim dizer, Sócrates começou uma religião. Mas essa religião não tem a camada superior dela. Ela já começou quebrada. Já começou com um problema. E do meu ponto de vista, portanto, esse é o problema que nós vivemos. Quer dizer,
A história do Ocidente é a história em que essa religião da filosofia, tá, ela ficou junta do cristianismo, tá, ficou ali lado a lado, né, vez por outra se mesclava, se tornava bastante confusa, de separar uma coisa da outra. Mas na prática, essa religião da filosofia já veio quebrada. E toda a história do Ocidente é o processo em que existe o afastamento cada vez maior, né, dessa consciência da atenção através da cultura, do conhecimento cultural, para gerar especialistas. E gerar especialistas significa gerar pessoas com atenção consciente. Mas quanto mais avança, quanto mais as especialidades elas se firmam, se fixam, mais se torna possível criar meios de gerar prolongamento do conhecimento, o prolongamento da produção cultural, de maneira cada vez mais automática. E quando eu digo automática, estou me referindo à atenção aplicada, quer dizer, sem precisar fazer uma meditação profunda naquela habilidade, simplesmente botando no chat GPT, ele vai dar a resposta. Ele quem dá a ideia do processo. Então a ideia do processo se torna automática e, consequentemente, você não precisa mais sequer se dedicar numa habilidade para ser alguém bom naquela habilidade. Então, esse processo, no fim das contas, é o processo de decadência da consciência, o processo de decadência da atenção, o processo de decadência da inteligência. Na prática, é o processo de decadência de uma religião específica, que é a religião da filosofia. O cristianismo, ele teoricamente, ele não tem nada, não passou por nenhum problema. Agora, praticar o cristianismo, né, é muito confuso, porque ele está muito colado com a religião da filosofia. Ele está tão colado que a gente pensa que as duas coisas são uma coisa só. E não são. Então, o pessoal imagina, por exemplo, que para ser cristão você tem que ser um sábio, basicamente. Ou faz o 880. Ou então você precisa ser completamente ignorante, né? E não saber de nada. E quem buscar saber vai ficar louco. Né? Que ignorância é uma bênção, etc, etc. E não é nem uma coisa nem outra. Né? Existe o caminho cristão. Tá? Qual é o caminho cristão? Aí é complicado. Mas, invariavelmente, ele vai implicar em você adquirir paz na mente e repouso na inteligência. E paz na mente é a coisa que as pessoas menos buscam no cristianismo, por alguma razão. Pelo menos católicos. O católico normal que eu conheço, ele acredita que você ser cristão é você ficar em estado de desespero o tempo todo. Quanto mais desesperado você ficar, mais você está seguindo o cristianismo. Sendo que, teoricamente, parece ser o contrário. A função do cristianismo é te dar paz. Mas te dar paz para você ser capaz de enfrentar o mundo. Porque sua esperança não está no mundo, mas está em Deus. A sua fé não está no diabo, mas está em Deus. O seu corpo não está entregue às paixões, mas está entregue à caridade. À entrega de si. E fazer isso de maneira feliz. Você ser feliz fazendo isso. Não é você fazer isso em desespero, você está passando desespero para as pessoas, não paz. Assim, São Francisco de Assis chega nos cantos falando paz e bem. Você chega nos cantos dizendo socorro, me ajuda que eu estou morrendo. Eu acho que não funciona. Mas aí a questão é, ok, então o cristianismo é que paz, a mente e repouso inteligente através de Jesus Cristo. Como é que faz? Aí você vai ter metade das pessoas dizendo que é buscando sabedoria, metade das pessoas dizendo que é você virando um ignorante e só praticando religião. E na verdade não é nem uma coisa nem outra. Claro, praticar religião vai ser necessário, mas de que modo? Como? Qual o método daquela religião? Ele existe, mas vocês têm que procurar. Então, dito isso, obviamente eu ainda estou nessa linha de ser meio budista mesmo. Eu vou ter que fazer uma mistureba muito doida, porque é o que tem pra hoje. Amanhã é amanhã. E é isso, pessoal. A gente vê nos próximos vídeos. Eu tô doido pra fazer um vídeo. Faz um tempo bom que eu comecei. Eu até comecei a gravar, mas parei. Sobre enredos. Né? Enredo de histórias japonesa e enredo de história mais americana. E comparando também com outros enredos. Tipo novela, né? Visual novel, etc. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Eu não sei. Eu vou demorar um pouquinho pra gravar, eu acho que vai começar a semana, tem coisa pra fazer e tal. Mas assim que der, vou voltar a gravar alguns vídeos de maneira esparsa. E talvez alguns mais organizados. Né? Mas aí a gente vai vendo de acordo com o que der. Então, tchau pessoal, até os próximos vídeos. A gente se fala e comentários abertos. Fiquem à vontade, a gente vai conversando. Tchau.